Sejam bem-vindos ao canal VSM Notícias. Eventualmente, a corrupção pode adquirir um aspecto mais grave quando ela se torna habitual, quando ela se torna uma espécie de regra de comportamento. Nós possamos denominá-la a corrupção como a corrupção sistêmica. E essa corrupção sistêmica é uma corrupção muito grave. Ela, primeiro, tem um efeito extremamente negativo em relação à economia. Ela afeta a produtividade econômica de qualquer país, pelos custos agregados à necessidade de se pagar vantagem indevida em contratos públicos. Mas não só isso, muitas vezes esse sistema de corrupção impede que agentes envolvidos na economia de determinado país tomem as melhores decisões do ponto de vista econômico para aquele país. Além disso, também ainda essa corrupção sistêmica ela é negativa para a economia porque ela acaba afugentando investidores externos e, de certa maneira, também investidores internos. Mas a corrupção sistêmica, não a corrupção isolada, como um ato no tempo e espaço, mas essa dita corrupção sistêmica, ela é extremamente prejudicial, não só no aspecto da economia, mas especialmente no aspecto da democracia. A democracia ela é fundada especialmente na confiança, numa relação de confiança entre governantes e governados. Mas em um contexto de corrupção sistêmica, essa confiança entre governantes e governados, ela é extremamente abalada. Se as pessoas entendem que a prática de crimes que a trapaça passa a ser uma regra de comportamento, isso afeta significativamente a confiança que as pessoas mantêm no sistema democrático. Esse é o principal aspecto negativo da corrupção sistêmica. Por isso que é necessário, é urgente e é prioritário enfrentar a corrupção em todas as suas formas, mais especialmente essa dita corrupção sistêmica. É necessário um enfrentamento judicial, observando, evidentemente, o devido processo, mas tendo presente que a corrupção sistêmica ela é tão grave quanto o crime organizado. E aquelas ferramentas que muitas vezes são tidas como essenciais para o enfrentamento do crime organizado também se fazem necessários para o enfrentamento da chamada corrupção sistêmica. Agora, é uma ilusão acreditar que o processo judicial sozinho ele é suficiente para o enfrentamento da corrupção sistêmica. Cortes independentes, um processo que seja eficaz, isso são condições necessárias para o enfrentamento da corrupção sistêmica. Mas, para além disso, é necessário que outros setores do poder público e, igualmente, da sociedade se mobilizem contra a corrupção sistêmica. A sociedade civil, o setor privado e, igualmente, lideranças políticas não comprometidas com a corrupção. Isso tudo é necessário para que a corrupção deixe de ser sistêmica e ela passe a ser apenas um comportamento desviante, excepcional e não uma regra de comportamento. Eu não tenho tempo aqui de descrever os casos atualmente enfrentados no Brasil. Posso eventualmente responder algumas dúvidas nas perguntas no que for possível, mas eu sei que muitas pessoas olham atentamente a situação do Brasil atual e se espantam com os níveis de corrupção que foram descobertos nessa chamada investigação Operação Lava Jato, ou a Car Wash Operation. De fato, considerando apenas os casos que já foram julgados, porque existem muitos casos ainda pendentes, mas considerando os casos que já foram julgados,
de fato há corrupção descoberta no Brasil, ela é vergonhosa. Mas eu gostaria de deixar aqui, eu acho que esse é minha mais importante mensagem nesse evento, que é uma outra perspectiva de se analisar esses casos de corrupção que têm sido descobertos no Brasil. Que o Brasil está dando passos sérios e firmes no enfrentamento da corrupção sistêmica. E não há nenhuma vergonha nesse tipo de ação do Brasil. Eu gostaria aqui de repetir rapidamente um breve discurso que foi dado por um antigo presidente norte-americano, Theodore Roosevelt, em 1903, disse, referindo-se à situação da época dos Estados Unidos, que a exposição e a punição da corrupção pública é uma honra para uma nação, não uma desgraça. A vergonha reside na tolerância, não na correção. Nenhuma cidade ou estado, muito menos a nação, pode ser ofendida pela aplicação da lei. Então, embora se tenha muitas vezes essa visão negativa desses casos de corrupção que estão sendo descobertos no Brasil, mas eu peço a todos os senhores e senhoras que vejam esses casos em uma outra perspectiva. É o Brasil, é o país, não é uma ação somente de juízes, de procuradores, mas é um anseio da sociedade brasileira para que nós tenhamos um país mais limpo. Eu acredito que, apesar de todas essas turbulências, ao final do processo nós teremos um país melhor, com uma economia mais forte e com uma democracia de melhor qualidade, no qual a corrupção sistêmica passe a ser apenas uma triste memória do passado. Isso não é ainda algo garantido, esse é um trabalho em andamento, mas é possível ter esperanças, e não digo somente no Brasil, mas quem sabe em toda a região, que é uma região costumeiramente identificada como tendo problemas graves com a corrupção. A corrupção normalmente é um crime que é praticado em segredo, e normalmente você não tem testemunhas, você tem alguém que paga e tem alguém que recebe. Ambos são cúmplices e nenhum deles tem o interesse em revelar esse fato. Normalmente não tem pessoas que assistiram esse fato. Normalmente, identificar os pagamentos, a transação em dinheiro é difícil. Por vezes, meios complexos para realizar esses pagamentos são utilizados, como por exemplo, contas offshores em paraísos fiscais, como aqui se falou anteriormente. Então, para investigar esses crimes praticados em segredo, se faz necessário, muitas vezes, ter meios especiais de investigação. E tem vários meios especiais de investigação. Um deles é essa chamada colaboração premiada, que é basicamente utilizar um criminoso contra o seu cúmplice. A ideia é fazer um acordo com um criminoso menor para chegar a um criminoso maior. Ou, eventualmente, fazer um acordo com um criminoso grande para chegar a vários outros criminosos também grandes, numa espécie de efeito dominó. Então é um meio importante de investigação, não elimina outros meios de investigação, tá? E a regra de ouro sempre foi, e essa é uma proteção a qualquer pessoa que venha eventualmente ser implicado num crime por um colaborador, a regra de ouro sempre foi: precisa ter prova de corroboração. Então tudo que um criminoso afirma precisa encontrar prova de corroboração. No caso caso do Brasil que foi investigado, né, não é exatamente verdadeiro afirmar que as provas são exclusivamente dependentes da colaboração. Do depoimento do colaborante, digamos assim. Mas de todas as formas subsiste um problema ético, não é? Que é o perdão a um criminoso. Sim, mas veja, eu acho que aí os anglo-saxões até têm um mérito nisso, que eles têm uma abordagem mais pragmática. Se você tem um esquema de corrupção, é melhor você ter isso descoberto e algumas pessoas punidas desse esquema de corrupção, do que você ter esse esquema de corrupção oculto para sempre. Então uma forma é você utilizar um criminoso contra os seus pares.
é melhor ter alguém condenado do que ninguém condenado. Tá? Nesse processo do Brasil, foi extremamente importante para a expansão das investigações. Tá? Não foi o único meio de prova, mas foi importante para que essa investigação expandisse. E um ponto também importante de efeito colateral, e aí eu encerro, a utilização desse instrumento leva também a uma quebra de confiança dentro desses grupos criminosos. Acaba tendo um efeito disruptivo. Por exemplo, havia um cartel que fixava licitações. Se parte das empresas, os dirigentes passam a contribuir, espera-se que pelo menos esse cartel não funcione mais, porque ele era fundado numa confiança, embora numa confiança criminosa. Muito obrigado. E você? O que pensa sobre isso? Deixe seu comentário. Ele é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.